quanto mais autêntico tu fores, mais brilhante, mais bem-sucedido tu serás. E a autenticidade parte muito de seres quem tu és sem pisar na outra pessoa. Se eu não educo a minha população sobre determinadas matérias, eu não serei capaz de cobrar resultados desta população. Sou humilde porque reconheço as minhas necessidades, reconheço que tenho fragilidades, reconheço que preciso de uma rede de apoio para me permitir escalar. E também há situações em que a gente nem sequer precisa abrir a boca, mas a nossa expressão facial, o nosso body language e, acima de tudo, a emoção, ela comunica muito mais do que aquilo que nós tiramos da nossa boca. Estimados líderes, saudações. Sejam bem-vindos ao episódio número 213 do nosso podcast Chá de Coaching e Liderança. Espaço este em que os líderes conectam-se, partilham e juntos crescem. Este programa em formato de podcast inspira-se na metodologia de gestão por competências CHA, C de conhecimento, H de habilidade e A de atitude. Desta forma, convidamos líderes moçambicanos que se destacam nas mais diversas esferas da atividade produtiva para, na primeira pessoa, transmitirem suas narrativas de liderança, dando a saber que conhecimentos teóricos é que obtiveram ao longo da sua caminhada, que conhecimentos práticos em forma de técnicas, ferramentas é que complementaram aquele conhecimento teórico e que atitudes em forma de ser, estar, comportamento, caráter, fazem da sua marca comunicacional para acomodar este conhecimento. Constitui nossa ambição contribuir para o desenvolvimento de uma comunidade moçambicana de líderes que sejam conscientes, responsáveis e empáticos. Conscientes que possuem um conhecimento instrumental para a liderança, mas também conscientes que são líderes. Responsáveis sobre a necessidade de terem que liderar pelo exemplo para influenciarem positivamente os seus seguidores, internos e externos, e líderes sejam empáticos, por um lado, com as causas que defendem, mas também líderes sejam empáticos uns com os outros. A técnica que nós privilegiamos é a comunicação, porque entendemos que essa é uma das principais ferramentas da liderança, através da qual os líderes transmitem as suas ideias de uma forma simples, fluida e compreensível, para que seus liderados possam não só compreender, mas também apropriarem-se desta mesma causa, de forma que quando o líder se tornar dispensável, esta causa possa ser transferida para a atual e futuras gerações. Temos como líder convidada para a edição de hoje Kátia Guilherme, mulher, mãe, esposa, empreendedora no tradicional através da Landmark Consultoria e no social através da Ansat Boss. Kátia, bem-vinda ao nosso podcast. Olá, António. Obrigada por estar aqui. Sinto-me feliz e grata por ter a honra de partilhar este cenário que é o podcast Chá de Liderança, liderado por uma pessoa tão bem conceituada a nível da liderança, sobretudo académica, espiritual e moral, que é o António. Muito obrigada. Muito obrigado. Gostava de saber como é que a Kátia aprecia chás, em que momentos de dia é que procura por um chá, e com tantos papéis aqui que apresentamos na introdução, como é que os chás enquadram-se em cada um desses papéis? Bom, eu fui durante muito tempo uma apreciadora de chá, sobretudo quando tinha uma vida mais regulada em termos de atividade. Enquanto fui funcionária do privado, sempre tive a oportunidade de tomar o meu chá enquanto trabalhava. Portanto, eu passava 60% do meu tempo no escritório, ou tinha sempre sessões de intercalar entre escritório, mas reuniões sempre no escritório, e o chá era sempre a minha bebida de preferência. Para mim, o chá é uma bebida que tem que ser degustada, valorizada pela composição química, sobretudo os chás orgânicos são a minha preferência, e o efeito que o chá tem em mim vai para além do efeito saúde, é o efeito espiritual. Então, neste momento da minha vida,
em que o empreendedorismo está a tomar conta do meu momento mais relaxante, eu basicamente só me liberto para me degustar do meu chá no final do dia. Então, quando chego a casa, depois do meu banho, o chá é o meu acompanhante quando eu quero relaxar. Muito bem, excelente. Kátia, pela formação, pelo percurso, parece-me que tem uma incursão, deve ser de base na área de comunicação. Gostava de compreender em quão importante foi a comunicação, isto é, ter começado com a comunicação, em quão importante é para os dias de hoje. Bom, a comunicação não é a minha área de formação, mas é a minha área de atuação. Porque no meu trabalho como business developer, eu tive que aprimorar as técnicas de comunicação. A comunicação assertiva e, acima de tudo, comunicação estratégica para aquilo que eram os meus objetivos corporativos. Então, eu não fiz uma formação académica na área da comunicação, mas tenho conhecimento empírico na área da comunicação e é isso que eu uso todos os dias da minha vida. Eu acho que até o dia em que eu for fechar os olhos, a minha forma de estar ou ser vai ser sempre na base da comunicação assertiva. Então, eu uso a comunicação como uma ferramenta que eu considero a principal ferramenta para colocar aquilo que são os meus pensamentos, as minhas ideias, os meus projetos e, acima de tudo, os meus objetivos de forma perceptível. E falo da comunicação verbal e não verbal. Ainda bem que é empírico. Gostava de saber, neste empirismo, o que a Kátia tinha a trazer como pessoa em termos de caráter ou características físicos, emocionais, que capitalizou nesta comunicação assertiva, nesta comunicação estratégica que aplica nos dias de hoje. Ao longo do tempo fui desenvolvendo outras habilidades, mas no início as características que contribuíram para desenvolver as minhas habilidades de comunicação eram mesmo características inatas. Eu sou uma pessoa muito free speaking, ok? Sempre fui uma pessoa que pautei por usar um vocabulário adequado para determinado contexto. Nunca me deixei influenciar, digamos que, no uso de linguagem, sobretudo verbal e escrita, inadequada ou inapropriada para aquilo que era a minha identidade. Então, a minha forma de utilizar isso a meu favor é sempre usar a autenticidade. Ser eu mesma, tendo em conta aquilo que foram as minhas origens, desde a minha educação, a minha alfabetização, os conhecimentos que eu fui adquirindo ao longo da vida, as experiências que eu fui acumulando e, acima de tudo, os resultados visíveis que foram ganhos, conquistados por usar de forma assertiva e de forma intencional aquilo que eram as características, as experiências que eu tinha feito ao longo da minha jornada para cada fase da minha vida. Então, na comunicação, eu não só expresso aquilo que eu quero dizer em termos intencionais, se for didático ou literacia ou espiritual, mas também uso a componente emocional, a componente de rapport, que é a capacidade que o indivíduo tem de se manter alinhado em termos de frequência com a pessoa com quem comunica e garantir que esta comunicação seja horizontal e ao mesmo nível. Acho que há de se convir que existem situações em que a gente abre a boca para falar, mas a gente não comunica. E também há situações em que a gente nem sequer precisa de abrir a boca, mas a nossa expressão facial, o nosso body language e, acima de tudo, a emoção, ela comunica muito mais do que aquilo que nós tiramos da nossa boca. Excelente. Nesta tipologia de comunicação intencional, estratégica e autêntica, em que momento é que começou a praticar cada uma dessas três formas de comunicar ao longo da sua caminhada? Bom, falando primeiro da intencional,
A intencional, ela sempre esteve ali, porque sempre quando a gente tem que se dirigir a alguém ou algum meio, nós temos que saber exatamente qual é o nosso objetivo. Então, em função do nosso objetivo, se o meu objetivo é atrair a atenção das pessoas, então eu tenho que comunicar de forma específica para atrair a atenção das pessoas. Se o meu objetivo é distrair as pessoas, o mesmo se aplica. Então, a intenção tem a ver com como é que eu me preparo espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, para me colocar diante de um cenário e comunicar adequadamente. Então, esta é a intenção. Por exemplo, se eu vou a um funeral, eu tenho que perceber que cores são mais apropriadas para um funeral. Porque até pode parecer que eu quero ser autêntica, mas acabo sendo desrespeitosa e acabo, por exemplo, comunicando de forma inadequada se eu apareço a um funeral vestida de vermelho, por exemplo. Se eu tenho que respeitar questões ligadas, por exemplo, à religião, enquanto eu fui comercial, eu tinha muito respeito por estes aspectos, porque quando fosse sexta-feira, eu tinha que saber exatamente que tipo de roupa eu devia vestir, sendo que se eu tivesse necessidade de ter que ir encontrar com um cliente muçulmano, eu tinha que respeitar não só a minha roupa, mas também os horários nos quais eu solicitava a reunião ou os horários nos quais eu ligava para o meu cliente. Isso já mostra que eu estou a fazer de forma intencional este contacto, esta abordagem para a comunicação. Quando falamos de autenticidade, há uma coisa que eu aprendi com o tempo, que é quanto mais autêntico tu fores, mais brilhante, mais bem-sucedido tu serás. E a autenticidade parte muito de seres quem tu és, sem pisar na outra pessoa, sem ignorar que existem outras pessoas à tua volta que podem não estar de acordo com o que tu fazes. Então, ser quem tu és, demonstrando os teus valores, qual é a tua visão, qual é o teu objetivo, mas respeitando tudo que está à tua volta. Então, a autenticidade liberta-nos. Quem é autêntico não precisa de fingir o momento todo. Quem é autêntico não precisa de ser questionado e ter que recorrer a uma cábula para certificar se aquilo que está a dizer ou a fazer é de facto genuíno. Mas, acima de tudo, é nos resultados. Porque quando tu és autêntico, o impacto da tua autenticidade está, sobretudo, nos resultados. As pessoas com quem nós comunicamos conseguem sentir se a nossa energia está a ir de acordo com aquilo que nós estamos a dizer ou a fazer. Porque a comunicação não é só no que nós dizemos, é o que nós fazemos. Então, ser autêntico também é uma das elegibilidades criteriosas para mim para ser uma boa comunicadora. Excelente. E quanto à estratégica? Estratégia tem a ver com o que vamos fazer, como vamos fazer, quando, porquê e com quem. Então, ele está incorporado em tudo aquilo que eu expliquei recentemente, porque, na verdade, quando nós temos intenção, temos que ter uma estratégia. E a estratégia é sobre o método, é os Hs, é como é que a gente vai fazer, quando, porquê, qual é o resultado que nós queremos trazer com essa comunicação. Então, ela é transversal, na verdade, quando falamos de intencionalidade e autenticidade. Muito bem. Qual é uma líder que tem como referência em termos de comunicação estratégica? Bom, a pergunta foi feita muito bem. Foi no género, uma líder. Eu tenho visto muitas a nível nacional e a nível internacional. A nível internacional eu comecei a seguir uma mulher, ela chama-se Emma Grede. Ela é uma mulher muito talentosa, ela é uma empresária milionária e ela tem várias funções na sua vida. E na autenticidade ela é uma coisa super maravilhosa. Por quê? Ela é uma empresária, ela é milionária, mas ela também é mulher. E ela nunca deixa de lado. Quando ela comunica, ela sempre mantém a sua posição, a sua postura feminina dentro da sua agenda. Por exemplo, ela recentemente fez uma entrevista e ela esteve a falar do tempo que ela não negocia para estar com os filhos dela. Ela diz, 3 horas do meu dia é o tempo que eu reservo para estar com a minha família. Se o dia tem 24 horas pode parecer bias, né? Dizer, olha, passas tão pouco tempo com a tua família, mas ela foi muito mais do que isso, ela foi autêntica, ela foi sincera. Porque essas 3 horas é o tempo que ela tem para saber como os filhos dela estão, como a casa dela está a ser gerida, como é que a vida dela pessoal está a ser gerida em termos de chefe de família e mãe. Mas depois disso ela tem que cuidar da sua imagem. Ela é uma mulher que aparece muito em público e ela tem que sempre estar em boa disposição para cuidar das pessoas que a seguem, que a admiram e que têm ela como inspiração. Então, essas 3 horas que ela dedica para os filhos dela, para a família dela, são as 3 horas em que ela é a Emma
mãe. Então, por essa razão, é uma mulher que eu admiro muito, porque ela tem muitos negócios, é uma mulher que está a bater recorde em termos de aplicações de investimentos, em termos de empresas que ela tem e, acima de tudo, em termos de exemplo que ela dá para as mulheres empreendedoras. Ela é uma das mulheres empreendedoras mais bem-sucedidas do mundo. Também temos a Oprah Winfrey, que ela é uma empreendedora na área da comunicação, ativista social, e ela tem uma história de vida que também revela muito da sua autenticidade. Então eu admiro muito mulheres que, acima de qualquer coisa, não deixam de ser quem elas são, porque é importante saber quais são as nossas origens. E quando nós sabemos quais são as nossas origens, nós sabemos também, nós temos mais empatia ao perceber porque é que certas pessoas se comportam de uma determinada forma. Então essas são as minhas, vamos dizer assim, referências internacionais em termos de liderança e autenticidade. Muito bem, excelente. Olhando para a parte empreendedora no tradicional versus o empreendedor no social, como é que esses dois geram sinergia? Qual é aquele que alimenta o outro, sendo que o objetivo é sempre calibrar para que eles se retroalimentem mutuamente? Como é que faz a gestão desses dois braços para que eles possam um puxar pelo outro e competirem mais de uma forma positiva e não predadora? Essa é uma pergunta que eu tenho feito ultimamente, porque na verdade eu sinto que a componente do empreendedorismo social ela consome muito mais. Consome muito mais porque nós somos a cara do projeto, nós somos a cara da comunicação, nós somos a cara dos resultados. Enquanto que o empreendedorismo tradicional, ele presume-se, não presume-se, mas ele concentra-se mais nos objetivos numéricos, estratégicos, e não vai muito para além disso. Ou seja, se a gente comunica mais sobre isso é porque a gente tem uma intenção de comunicar. Mas eu acho que eles se complementam, porque de certa forma o empreendedorismo social, neste caso que é o nosso projeto, o Sati Boss, ele está ligado a um dos braços do empreendedorismo tradicional. De forma empírica, nós criamos o projeto a partir do nosso empreendimento e achamos que havia necessidade de criarmos um braço específico para responder à problemática do empreendedorismo feminino, que estava ligado mais à componente da formalização, da educação financeira, da educação, a alfabetização, a capacitação das mulheres em inclusão digital e também a inclusão social. E sendo a Landmark uma empresa de consultoria de desenvolvimento de negócios, nós vimos a oportunidade de desenvolver este braço social por conta das dificuldades que nós mesmas tivemos no nosso processo de estabelecimento da empresa e achamos que era oportuno dar oportunidade às outras mulheres de conhecerem a trajetória do empreendedorismo passo a passo. E mais, falar da realidade do empreendedorismo moçambicano. Porque uma das coisas que nós vimos que era o problema é que existem muitas mulheres a empreenderem, existem muitas mulheres que vivem de empreendedorismo, mas na sua maioria informal. E para que elas realmente empreendam de forma intencional, com propósito estratégico, elas têm que saber o que é o empreendedorismo. E como é que este empreendedorismo pode se tornar de facto um empreendimento e quiçá uma empresa. Porque existe uma trajetória que tem que se ter ali naquele projeto. Porque se nós tivéssemos tido a oportunidade de alguém que nos dissesse logo a partida que, olha, tu queres empreender, estes são os passos, estes são os caminhos, isto é para registrar, isto é para identificar o mercado, isto é para estruturar a tua empresa, nós teríamos muito mais mulheres a empreenderem de forma estruturada e de forma mais recorrente. A verdade é que nós encontramos uma lacuna e a partir desta lacuna o nosso empreendimento tornou-se também um empreendedorismo social. Então, mesmo para não misturar as agendas, decidimos criar ramificamos e criamos um projeto que somente dá assistência ao empreendedorismo feminino. E aí eles se complementam, porque se algum momento houver necessidade de prestar um serviço que este empreendimento convencional pode fazer, pode satisfazer, ele será satisfeito por via do empreendedorismo social. Então, para mim, é um privilégio, porque as duas empresas ou os dois projetos têm a minha cara, mas por outro lado é uma grande responsabilidade, porque eu tenho que me virar para um lado e ser uma pessoa e virar para o outro lado ser a mesma pessoa, mas falando uma outra linguagem mais virada para um determinado grupo-alvo.
Muito interessante. E olhando para estas ferramentas de gestão e liderança, como é que distribui essas ferramentas para o tradicional ou para o social? Eu acredito que quando nós estamos em sede de gestão, nós temos que obter resultados e na base dos KPIs nós fazemos a avaliação daquilo que são os resultados das nossas ações. Então, quando nós temos um objetivo, nós temos que comunicar claramente este objetivo à nossa empresa. Os nossos colaboradores, eles têm que estar totalmente absorvidos com aquilo que é o ser, a existência, a missão da nossa organização. Eu acho que esse é o primeiro aspecto crítico, porque depois vai entrar a liderança, onde nós vamos ensinar ou vamos ser referência sobre o que nós queremos fazer. Se eu não educo a minha população sobre determinadas matérias, eu não serei capaz de cobrar resultados desta população, porque elas simplesmente, por mais boa vontade que elas tenham, elas desconhecem a matéria. Então, na gestão, existe a responsabilidade de assegurar que as pessoas estejam preparadas para desempenhar uma determinada função, que as pessoas sejam habilitadas, porque existem a questão dos soft skills, e depois temos a questão das competências técnicas. Então, os soft skills têm que ser muito bem aproveitados para a questão da liderança. E a questão da competência técnica tem a ver com a capacidade que o indivíduo tem de se adaptar aos vários cenários que a organização tem. Então, na gestão, nós olhamos mais para a conjugação dos soft skills e da competência técnica. Na liderança, nós olhamos mais para o lado do potencial. Então, quando nós identificamos o potencial, nós aí conseguimos garantir ou assegurar bons resultados. Por exemplo, quando nós tivemos que fazer a ramificação da Landmark para o projeto Satiboss, nós vimos a necessidade de crescer a nossa estrutura, a nossa equipe. Por quê? Porque colocar pessoas que estão a lidar com projetos de mulheres, com projetos sociais, a maioria dos projetos que nós temos na Satiboss, a maioria são sociais, porque nós temos 5 áreas. Temos a área de capacitação, temos a área de mentoria, temos a área de parcerias, temos a área de networking, temos a área de financiamento. Então, muitas das mulheres, ou melhor, todas as mulheres manifestaram interesse na área de financiamento. Mas quando nós vamos perceber o que elas querem realmente, se é financiamento puro ou se é um grant, se é um donativo, aí já começamos a ramificar. Então, é importante perceber as necessidades que as mulheres têm. E a cada uma dessas áreas em que nós atuamos para as mulheres, nós temos que definir pessoas que sejam capazes de identificar, de facto, ela precisa de financiamento ou ela precisa de injeção de capital. Ela quer um donativo ou ela quer um empréstimo com juros. É preciso entender a origem da necessidade e qual é a finalidade da necessidade. Para isso temos que encontrar pessoas que não só estejam dotadas de conhecimento técnico, mas também de conhecimento de relações sociais, de auscultação, de soft skills, de habilidades de comunicação, de escuta, mais do que fala. Porque se tu vais para uma mulher empreendedora e chegas e apresentas uma questão como se tu fosses um banco, por exemplo, o que tu vais fazer é vais retrair esta mulher. E o nosso objetivo no Satiboss é atrair as mulheres empreendedoras, para que elas sintam que encontram dentro da comunidade do Satiboss pessoas que as vão acolher e que vão acomodar os seus problemas, tanto sociais quanto financeiros e econômicos, enquanto mulheres empreendedoras. Então, como líderes, nós temos que ser capazes de identificar o potencial dentro da nossa equipe, quem são as pessoas adequadas para lidar com aquele assunto. Nós temos tido situações em que mulheres mandam mensagens para a nossa caixa de mensagens de correspondência e não são respondidas. Durante 24 horas mandam uma mensagem a dizer: Kátia, eu mandei mensagem, ninguém me respondeu. Está a perceber o nível de ansiedade, o nível de desespero, vamos dizer, o nível de pânico que as mulheres sentem quando não têm uma resposta. Isso significa que eu preciso ter uma pessoa que está ali de forma assertiva a verificar a caixa de mensagens, a responder. Não é fazer, mas é responder, dizer: olha, recebemos a sua mensagem, gostaríamos de perceber melhor qual é que é o seu problema, como é que a gente pode ajudá-la. Isso já gera a tal empatia. E as pessoas sentem-se muito acolhidas e é assim que a nossa comunidade vai crescendo. Então nós vamos fazer aquilo que nós diríamos em outros cenários, que é unir o útil ao agradável. Então colocar as pessoas certas a gerir os assuntos
mais bem, que elas estão melhor preparadas para gerir. Muito bem. Olhando para esta marca, Nsati Boss, e cada uma já expressa o suficiente, mas quando se traz junto, pode até criar eventualmente um certo paradoxo. Mas entende-se que aqui há um sentido, foi intencional, Nsati Boss. Gostávamos de perceber quais são os 3 soft skills que expressam o protótipo desta Nsati Boss. Bom, os soft skills, propriamente ditos, estamos a falar de humildade, não é? Temos que ter na nossa mente que as mulheres são, por natureza, mais audazes, mais corajosas, mas, acima de tudo, para que elas sejam mulheres de sucesso dentro da narrativa do Nsati Boss, elas têm que ser humildes. Humildade para reconhecer que elas existem para servir um determinado propósito, que elas têm ainda muito conhecimento por adquirir e que, acima de tudo, têm necessidade de se inserir numa comunidade, que é o caso da comunidade Nsati Boss. O segundo soft skill é a capacidade de escuta ativa e que, depois de nós desenvolvermos aquilo que é o nosso trabalho dentro da incubação, nós achamos que esta mulher, se tem uma capacidade de ouvir atentamente, ela terá uma capacidade de replicar e de advogar aquilo que nós fazemos dentro da nossa comunidade. Então, escuta ativa é o segundo soft skill que nós consideramos essencial para as mulheres que estão dentro da comunidade. O terceiro é a ambição. Ser ambicioso é muito bom, sobretudo para uma mulher que se proclama Nsati Boss, porque nós falamos de crescimento, falamos de escalabilidade. Então, da humildade à ambição significa que, sim, sou humilde porque reconheço as minhas necessidades, reconheço que tenho fragilidades, reconheço que preciso de uma rede de apoio para me permitir escalar. Mas depois olhamos para a ambição como o fator que não me vai permitir estagnar. Eu quero sempre chegar a um lugar onde eu estou e aonde eu quero chegar. Muito interessante. Achei interessante esses 3 e a forma como colocou parece uma escada. Quando diz humildade, quer dizer, é o reconhecimento de que pode aprender algo adicional. Depois falou de escuta ativa, que é o caminho para aprender a escutar. E depois falou da ambição. Ambiciona quem realmente vai não para buscar, não receber somente, mas também para dar algo, né? Exatamente. Portanto, já foi humilde, já escutou, aprendeu e tem algo também para agregar. Achei muito interessante. E olhando para aquilo que são os principais desafios de inserção da mulher na sociedade e trazendo um pouco o que disse-nos há bocado, ser humilde, reconhecer que precisa de aprender. Será que realmente as mulheres precisam de aprender? E se precisam de aprender, aprender de quem? Elas não têm algo para ensinar, para dar? Porque que, não sei se é isso, é intencional, como dizia, ou se realmente é humildade, o lado humilde. Porque eu entendo que as mulheres também têm muito a ensinar. E, sobretudo, os homens também têm muito a aprender também das mulheres. Então, queria era perceber, quando olha para o panorama das mulheres em geral, o terem na cabeça que precisam de aprender, não pode adiar ou dilatar esse prazo, esse tempo que elas precisam para depois se tornarem ambiciosas. Nós temos que manter na nossa cabeça que nós estamos continuamente a aprender. Até o nosso último suspiro, nós iremos aprender alguma coisa. E nós sempre dizemos na nossa comunidade que as mulheres têm que ser observadoras e têm que ser atentas. Quando se diz na Bíblia, orai e vigiai. Parece que quando eu digo que eu estou orando de olhos fechados.
Entretanto, como é que eu seria capaz de vigiar se eu estou de olhos fechados? É usar os nossos outros sentidos para perceber aquilo que vai à nossa volta. Ser vigilante, porque nós sabemos que tanto nos negócios como no conhecimento religioso existem sempre forças que vão de contrário para aquilo que são as nossas intenções. Então, no aprender e na humildade, também a gente vê a mesma relação. Elas podem aprender, sim, sempre, e podem ensinar sempre. Aqui, neste podcast, enquanto converso com o António, de certeza que ambos estamos a aprender e ambos estamos a ensinar alguma coisa. Então, é sempre estar com a intenção de onde quer que eu esteja, estar a obter algum conhecimento e tirar algum proveito daquelas situações que eu posso considerar situações de clivagens. Porque os conflitos também ensinam-nos bastante. Mesmo que seja um conflito sobre deveria estar aqui ou não. Então, da próxima vez eu vou pensar se antes de ir eu tenho que fazer uma avaliação para não chegar lá e depois ficar na dúvida se eu devia ter ido ou não. Então, esse tipo de aprendizado e esse tipo de humildade que nós estamos a referir-nos aqui, eles são realmente válidos para todas as situações da nossa vida. Não é só no empreendedorismo, mas é como ser humano que somos, como seres humanos que somos. Temos que sempre pensar o que é que eu poderia ter feito melhor em determinada situação. Quando se fala nos dias de hoje da questão do empoderamento, e, do ponto de vista de acesso a recursos, como crédito, para investir, por exemplo, como acesso a oportunidades de obter conhecimento, formação e também oportunidades de emprego. Quando olhamos para estes elementos ligados à questão do empoderamento, qual é a importância da literacia financeira para que a mulher que pretende ser uma side boss possa levar, aportar, de forma que não possa somente ir buscar recursos, mas esses recursos não contribuam para aquilo que seria criação de riqueza a longo prazo? É muito importante considerar o seguinte: quando uma mulher está a empreender, ela precisa de conhecer o beabá do negócio. Qualquer empreendimento, seja ele o informal ou formal, é preciso ter bases para gerir o negócio. Se eu tenho um negócio, eu tenho que saber que vai ser investido um capital e esse capital tem que ter um retorno. Se eu tenho que comprar matéria-prima, eu tenho que saber quanto é que eu preciso para comprar e qual é a quantidade, neste caso, descrição do produto, unidade, quantidade, valor total, incluindo os impostos que eu tenho que pagar sobre as minhas transações. Depois eu tenho que saber como é que eu recupero este imposto, se eu tenho que recuperar. Depois eu tenho que saber como é que eu pago este imposto, se eu tiver que pagar. E no caso do financiamento, em que rúbrica é que os financiamentos se enquadram dentro do meu balanço? Como é que eu considero esta rúbrica para pagamentos? De onde é que virá o dinheiro para pagamentos? Esta rúbrica. Então nós temos que considerar que, a partir do momento em que as mulheres dizem eu preciso de um financiamento, eu preciso de um empréstimo, eu preciso de um donativo, eu mesmo para donativos tenho que estar preparada para justificar quanto é que eu preciso, onde é que eu vou aplicar, quando é que eu vou devolver, quanto é que eu vou devolver de capital, quanto é que eu vou devolver de juro. Então não podemos julgar as mulheres simplesmente dizer, olha, está aqui dinheiro, sem que elas saibam exatamente o que é que significa receber este dinheiro. E o que é que significa o TVM, que é o Time Value of Money, o valor do dinheiro no tempo. Se eu recebo um dinheiro hoje, em quanto tempo eu tenho que devolver? O que é que vai acontecer se eu devolvo o dinheiro na reta do tempo, no dia 1, no dia 10 ou no dia 20? Qual é o impacto deste movimento? Quer na minha operação, quer no meu cash flow. Então, esta literacia financeira é extremamente importante, para não dizer que é imprescindível para qualquer mulher que queira não só empreender com base em capitais alheios, mas também com base em capitais próprios. Porque mesmo para investimentos, quando eu, dono da minha empresa, decido fazer um investimento, eu tenho que me pagar. Não posso pensar porque eu sou dona do negócio que eu vou simplesmente jogar o dinheiro na empresa e dar aquele dinheiro como partido. Para a empresa ser sustentável, é importante que nós eduquemos as mulheres sobre o que é investimento, o que é retorno, o que são juros, o que é débito, o que é crédito.
e para que elas também possam perceber melhor a sua atividade. Dentro do seu negócio, o que é débito, o que é crédito, o que é receita, o que é lucro. Então, a literacia financeira é imprescindível para qualquer mulher que queira empreender. É por isso que nós consideramos que neste processo de incubação, depois da ideação, nós queremos incubar esta mulher, nós queremos fazê-la perceber que o teu dia-a-dia vai ser assim na realidade. Quando isto estiver a acontecer, considera isto um investimento, considera isto uma receita, considera isto um custo. Muitos negócios informais, eles já acabam não crescendo porque muitas despesas são feitas sem que sejam necessariamente classificadas. Vou lhe dar um exemplo. Eu vejo muitas mulheres que dedicam-se a negócios de marketing multinível e elas têm que entregar a mercadoria ao cliente onde quer que o cliente esteja. Isso significa que se um cliente está aqui na CUP e eu tenho que me deslocar 10 metros para entregar, o esforço que eu vou fazer para me deslocar tem que ser contabilizado. Quiçá um cliente que está na Baixa, que está na Matola. Então ela não pode pensar que o produto custa 10 e o cliente paga-lhe 10 e que ela tem lucro, vai tirar a parte da devolução do valor da compra do bem para o dono do negócio, nesse caso para a marca que ela representa, e que o remanescente é lucro. Não. Ali ela tem que tirar o dinheiro do transporte, o dinheiro da comunicação, o dinheiro do marketing, do marketing que ela tem que fazer para colocar aquele produto à disposição, e só depois é que ela vai tirar o lucro dela. Isto é, se restar alguma coisa. Então nós temos que educar estas mulheres, nós temos que pegar estas mulheres e dizer a elas, olha, se vocês querem realmente fazer negócio e crescer e prosperar, é importante que haja um processo de incubação no qual incluímos a literacia financeira. Muitas vezes estão ligadas a gastos emocionais, ou seja, as mulheres têm necessidade, o meu filho tem que apanhar chapa, tira o dinheiro, dá ao filho para apanhar chapa, tem que comprar Cadillac. Isto é uma estrutura totalmente desalinhada para aquilo que nós consideramos empreender. Porque se o dinheiro está ligado para a operação, tem que ser para a operação. O dinheiro do Cadillac eu tiro do meu salário. Então é essa necessidade que nós vemos de educar as mulheres sobre finanças. Mas nós falamos muito descomplicadamente e dizemos que temos finanças para empreendedoras, uma linguagem mais assertiva e que vai de encontro àquilo que é a capacidade, again, falando de comunicação, que é a capacidade da outra pessoa de receber a informação. Gostei de finanças para mulheres e trouxe-nos exemplo a questão da inteligência emocional, para que, por exemplo, não faça despesas de uma forma compulsiva e, por exemplo, não seja consumista e tenha mais consciência sobre princípios como time value of money, também princípios, por exemplo, custo-benefício, risco-retorno, por cada decisão que tiver que tomar. Olhando já no campo espiritual, que trouxe-nos também um pouco antes, finanças espirituais, por assim dizer, em quão é importante desenvolver a componente espiritual para poder fazer este cruzamento, este equilíbrio entre a parte de finanças, de soft skills ou de inteligência emocional em finanças versus finanças femininas, foi isso que disse? Finanças para mulheres. Sim. Educação financeira para mulheres. Bom, eu não percebi bem a pergunta. Não sei se quer saber qual é a ligação entre a educação financeira para mulheres. Qual é a importância de se desenvolver a espiritualidade para ter um equilíbrio, ter um pé firme na área de finanças para as mulheres versus finanças, ou melhor, inteligência emocional em finanças. Bom, eu vou falar sobre aquilo que é o meu entendimento no quesito espiritualidade. Tem a ver com aquilo que tu crês, tem a ver com aquilo que tu advogas que é a força suprema que existe no teu ser. A tua espiritualidade tem a ver com aquilo que tu observas e acreditas e admiras e que no teu agir, no teu falar, no teu pulsar, está sempre a gerir a tua atitude. Ou seja, eu olho para a espiritualidade como aquela imagem que nós dizemos, temos aqui a mente, uma linha que divide a nossa mente consciente da nossa mente subconsciente. Então, quando nós olhamos para empreendedorismo e finanças para empreendedoras, nós temos que pensar que a nossa mente subconsciente é dominada pela nossa espiritualidade, pelos nossos medos, pelas nossas crenças, pelos nossos anseios. E a nossa mente consciente é
gerida por aquilo que a gente vê, que a gente observa, que a gente vê como se fosse o resultado daquilo que a gente faz. Mas, na verdade, a nossa espiritualidade é o que não só nos guia e nos orienta, mas como também é o que nos retrai. Se não existe confiança naquilo que nós fazemos, não haverão resultados no nosso negócio. Se não existe validação de uma ideia de negócio, por muito brilhante que ela seja, se na nossa mente, no nosso espírito não existe a validação, ele não vai acontecer, ele não vai prosperar. E como mulheres, nós funcionamos assim mesmo. Quando uma mulher quer, quando uma mulher acredita, ela faz. Mas quando a sua paz de espírito não está presente, as coisas não acontecem. A energia que ela passa é automaticamente transformada naquilo que ela realmente está a sentir. Então acho que a espiritualidade é muito importante e nós precisamos de ser mulheres muito bem resolvidas espiritualmente para empreender, porque existem muitos desafios no empreendedorismo, sobretudo para as mulheres. E aqui vou falar um pouco daquilo que é a energia que ronda entre as mulheres, porque existem muitas mulheres a torcerem para o fracasso das outras mulheres. Então, se a pessoa não é forte espiritualmente, emocionalmente, estruturalmente, a pessoa cai, mesmo antes de começar. É por isso que a gente vê mulheres que começam um negócio, param, começam outro, param, depois desistem, depois voltam ao mercado de emprego, mas depois não estão satisfeitas, depois voltam a empreender. Quer dizer, significa que o teu gato está lá, o teu gato de empreendedor está lá, mas qualquer adversidade é mais forte do que tu. Então tu sempre tens a tendência de recuar. Então nós também incorporamos no nosso programa de capacitação e incubação a componente espiritual. Não só a componente espiritual, mas também a componente de saúde da mulher, saúde e bem-estar, porque uma mulher tem que carregar com ela várias responsabilidades. Aliás, o nosso logotipo já mostra isso, é uma mulher que tem um turbante enorme, que tem várias linhas, vários níveis de responsabilidade que a mulher carrega, desde a responsabilidade pela casa, pela família, pelo bem-estar, pela comunidade, pela religião, mas acima de tudo por ela mesma, para ela se manter em pé, para ela se manter vertical, com a energia que ela precisa para conduzir as suas responsabilidades no dia a dia. Então, ser mulher é tudo isso. E quando nós chegamos ao fim e sentimos que conseguimos, aí nós deixamos a nossa marca, a nossa impressão digital. É por isso que o nosso logotipo, no fim, tem ali uma marca e um dollar sign. Significa independência financeira, independência econômica, mas sem deixar de ser aquela mulher. Aquela mulher que por onde passa, ela transmite energia, transmite prosperidade, transmite esperança para uma comunidade, para uma sociedade. E é isso que nós tentamos todos os dias no nosso discurso transmitir para as mulheres e para os homens com os quais nós comunicamos, porque às vezes fica parecer que estamos a comunicar para as mulheres e pensamos apenas nas mulheres, mas para esta mulher estar em paz, estar tranquila, para eu estar aqui hoje contigo, Antônio, meu marido sabe que eu estou aqui, ele apoiou a minha decisão, ele dá o suporte em todas as atividades que eu faço, por isso eu consigo estar aqui e estar bem disposta. Mas se isso não houver, é de ver uma mulher completamente desanimada, negativa e não confiante, menos confiante. Então é tudo isso que faz esta mulher. Muito bem. Como é que a Kátia se prepara quando está no seu espaço particular, individual, privado, sob o ponto de vista mental, físico, emocional e espiritual, para poder comunicar com propósito, com autenticidade, com estratégia? Bom, eu tenho uma coisa que é empírica, que é a forma como eu acordo vai determinar o sucesso ou não do resto do meu dia. Então eu preparo-me mesmo antes de dormir, como vai ser a minha noite. E muitas vezes temos dias agitados por várias razões, mas nós temos que saber sempre que a nossa noite tem que ser tranquila para que o nosso dia seja mais ajustado àquilo que são os nossos objetivos. Então eu tenho feito, dentre várias coisas, a última que eu faço é a minha oração de gratidão à noite. Agradeço a Deus sempre pela vida, agradeço pela oportunidade que eu tenho de estar aqui hoje a falar para o mundo e a transmitir o conhecimento que através de mim Ele dá. Porque tudo aquilo que eu faço, acredito que não vem de mim, vem de Deus. Se calhar estou aqui a cumprir uma missão. Então estar aqui a falar para as pessoas, falar para as mulheres, influenciar ou convencer,
mas não gosto muito da palavra convencer, tem muito a ver com a certeza daquilo que eu estou a fazer. Então, se aquilo que eu estou a fazer não é algo que está pré-definido para mim, não vai correr bem. Então, eu só peço que Deus me oriente e diga: aquilo que tu vais fazer é aquilo que eu escrevi, que eu desenhei para ti. É só isso que eu peço. E que tudo aquilo que acontecer durante o meu caminho que não esteja ligado àquilo que eu quero fazer, que Ele afaste, que Ele me dê um sinal, que eu consiga interpretar este sinal. E aí eu durmo tranquila. Quando eu acordo, já acordo super animada, como se aquilo que eu estava a planear já tivesse acontecido. Essa é a única forma que eu tenho de assegurar que, mesmo que a coisa não aconteça, eu já me dou por vencida, porque eu já saí de casa com a ideação daquilo que eu vou fazer ao longo do meu dia. Então, qualquer coisa que aconteça ao longo do meu dia que venha desviar-me da minha rota, há de ser facultativa, não há de ser determinante para aquilo que vai ser o sucesso do meu dia. Isto ajuda muito a tentar também gerir as energias que estão à nossa volta e não nos deixar influenciar por qualquer coisa que apareça no nosso caminho. Então, a minha oração é uma das coisas que eu não abdico, as minhas crenças, naturalmente, e assegurar que o bem-estar das minhas pessoas seja sempre acima de qualquer coisa. Então, nas minhas atitudes, nos meus pensamentos e, acima de tudo, nas minhas ações. Muito bem. Queremos agradecer este maravilhoso chá que nos serviu sobre a sua jornada de liderança. Desejamos-lhe muito bom ânimo, que o Espírito Santo continue a sustentar a sua jornada, dando-te essa força fora do comum para continuar a transmitir essa esperança que leva a sua comunidade, tanto na tradicional e mais em específico no Asat Boss. Muito obrigada. Eu agradeço também e desejo muitos sucessos ao António e aos seus projetos. Moçambique precisa de projetos de liderança, de espiritualidade e, acima de tudo, de aumento do conhecimento. E acho que uma das formas de transmitir conhecimento é através do podcast, para além dos livros, naturalmente, e que nós possamos crescer como uma sociedade próspera, saudável e unida. Obrigado. Estas lições encontram depositar em nossos arquivos digitais, nossas páginas de Facebook, de Instagram e de YouTube, António Sende LDA, nossos aplicativos para plataformas Android, LOAP, e nossa webpage www.chadeliderança.com. Espero que gostem. Um abraço de luz e até breve.